Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mimos Coloridos de Fabi. E no vídeo de hoje teremos um colorido nesse livro especial de Halloween. O Halloween da ilustradora Hannah Causo. Hoje eu convido vocês a colorir comigo uma ilustração assustadora. E a ilustração escolhida é essa daqui. Para colorir eu vou usar os meus lápis da Atriz Mega Soft Color e no fundo eu vou usar a aquarela de pastilha. Prepara sua aquarela, seus lápis de cor e bora colorir comigo! Vou começar pelo fundo e a minha ideia para esse fundo é deixar as extremidades da folha mais escuras e em volta da borboleta eu quero que fique mais claro. Então eu vou começar pela parte mais escura, né, que é esse tom de cinza metálico. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu vou escurecendo depois com um pouco de preto. E à medida que eu vou me aproximando da ilustração, olha, eu vou diminuindo a intensidade da aquarela, né? Vou diluindo mais o pigmento com a água, para não ficar muito forte, porque eu quero dar uma impressão que tem uma luz, né, assim, por trás da borboleta. Esperei secar e agora eu tô vindo com a segunda camada pra ver, né, se fica um pouco mais escuro. E o tom que eu escolhi pra iluminar, né, ali em volta da borboleta, foi um tom de beijinho metalizado, como se fosse um pérola. Vai aparecer só um pedacinho eu aquarelando com esse tom clarinho aqui pra vocês, porque eu achei que tava gravando e não tava. E aqui em volta eu queria que ficasse cinza escuro, e não ficou, né, que foi esse daqui que eu usei. Por ser um tom metalizado, ele acabou ficando claro, né, ele ficou prata, e eu não quero prata. Então, agora que já tá bem sequinho, eu comecei ontem, hoje já é de manhã, né, do outro dia, eu vou escurecer aqui, né, as bordas, e vou vindo encontrar com esse. Então, eu vou começar com um tom mais escuro, tô querendo começar com o preto. Depois vir para o cinza e vir clareando para encontrar com esse tom bem clarinho aqui e não ficar marcado como está. Então, para vocês verem que nada é perfeito nessa vida. Eu tinha uma ideia, né, e já, assim, não é que deu errado, mas não está do jeito que eu imaginei. Então, para ficar do jeito que eu imaginei, eu vou tentar com a aquarela. Se não der certo, eu já peguei até aqui, olha, um Derwent preto e um Derwent cinza, que eu quero que fique bem escuro aqui em volta e depois vai clareando, né? Como se tivesse uma lua aqui por trás da mariposa, borboleta, não sei o que é. Às vezes eu acho que é borboleta, às vezes eu acho que é mariposa. Tanto faz, né? Eu acho que é borboleta. Olha só a carinha dela, eu acho que é borboleta. Então, eu vou começar com o cinza. Vamos ver que cor que vai ficar esse cinza aqui. Primeiro eu vou testar aqui nesse papel. Ah, é um tom bem bonito, olha. Eu acho que vai escurecer. Vamos tentar. Então, vou começar. Não, ele continua claro, tá vendo? Então, eu vou pegar preto pra ver o que vai acontecer, gente. Pretão, hein? Mas o gostoso da aquarela é que ela não fica preta, ó. Ela escureceu bastante. Mas ela não fica pretona, carregada, né? Então, eu vou vir só até aqui, ó.
Só um pouquinho aqui de preto. Para poder encontrar, né, a outra cor. Aqui tá meio reto, vamos fazer assim, então. Pra ficar mais fácil. Vou fazer essa parte de cima, junto com vocês, e depois a de baixo eu não vou filmar, porque senão fica muito longo o vídeo. Então, agora eu venho aqui com o cinza, passo por cima do preto. E vem mais um pouco. Acho que agora talvez dê certo. Vou pegar também um pouco desse cinza mais clarinho. Pra poder fazer aqui a transição. Agora vai dar certo, gente. Com esse cinza clarinho vai ficar melhor. Aqui eu já vou misturar com um pouquinho de bege. Pra poder vir aqui, ó. E se acontecer de passar por cima ali do contorno, né, não tem problema, dá pra gente arrumar. É só a gente pegar o papel rapidinho antes que seque e enxugar. E daí vai ficar bem clarinho, depois dá pra gente passar o lápis de cor por cima. Mas isso é porque eu não tenho aquela máscara, né, de aquarela. Eu preciso comprar. Que eu acho que vai me ajudar muito nesses processos de aquarelar os fundos. E para suavizar, né, a transição ali das cores do cinza claro com o bege, eu peguei um pouquinho de água só com o pincel e tô deslizando ali, olha, até aproximei para vocês verem melhor, para poder ir diluindo, né, as duas cores e ficar bem suave, não ficar marcada a transição. Vou aproveitar também e dar mais uma pincelada nesse tom de bege, que em algumas áreas eu achei que ficou um pouco falhado, então eu tô dando mais uma camadinha aí de aquarela para ficar bem caprichadinho. Já escureci aqui, né, as extremidades da folha. E aqui eu quis dar um toque de dourado. Então, essa parte aqui eu já passei o dourado e deixei pra passar essa parte aqui junto com vocês. Então, eu tô usando esse dourado aqui, olha. Ele é bem clarinho. É aquele tom de pérola. Então, eu tô usando direto aqui, ó, o Aquash Brush, tô umedecendo. Já tô passando aqui direto, pra poder dar esse acabamento aqui.
Não tem problema se pegar em cima do desenho, porque depois eu vou colorir, né? Daí eu dou um jeito de cobrir. Passando em toda a volta e passo um pouco por cima aqui, olha, do acabamento do cinza. Eu achei que ficou um efeito bonito, o dourado por cima do cinza. E como o fundo já tá pronto, né, olha, vim aplicando o dourado, é mais fácil. Que ele acaba não dando tanta transição, né, não fica tão marcado aqui por cima do cinza. Aqui em volta também. Gente, olha a cor dessa asa. Eu tô apaixonada. Eu tinha imaginado assim e eu consegui fazer o efeito exatamente do jeito que eu queria. Então, eu fiz aqui a tabelinha para vocês verem. Eu usei o preto, usei o vermelho escuro, o vermelho e o vermelho morango. E um pouquinho do branco aqui no centro da asa, né, para dar uma iluminada. E agora eu vou colorir esse lado de cá e vocês vão me acompanhando para ver exatamente como eu fiz. Vou colocar minha folha aqui para eu não ficar passando a mão aqui em cima, né? Pra não ter perigo de manchar. Então, com o preto, eu vou fazer o sombreado e as partes que eu quero que sejam mais escuras. Eu deixei a ponta bem fininha. Aqui, olha, onde tem essas bolinhas, eu quero que fique mais escuro. Então, eu vou pintar tudo aqui de preto. Eu começo com a mão leve e depois eu vou escurecendo. Só pra não saturar, né, de uma vez só. Então, eu vou fazendo aos poucos. E é tão bom, né, quando a gente consegue os efeitos que a gente imagina. A aquarela quase deu errado, né, vocês viram. Mas ainda bem que deu certo. Como as bolinhas eu vou pintar de vermelho, então tem que ser preto em volta, né, pra poder destacar o centro das bolinhas. Então, aqui, olha, é a divisão das duas asas. Então, essa divisão aqui, eu vou deixar bem escura, ó. Eu já posso forçar mais o lápis e deixar no máximo aqui o preto, ó. Pra poder separar, né, as duas asas. Aqui eu deixo sombreado, porque eu quero deixar essas pontinhas em vermelho. Mas esses que estão os dois juntos, eu deixo um claro e um escuro, né? Vou deixar bem preto esse, pra poder o de baixo ficar mais vermelho. Aqui onde pegou a aquarela, eu venho com o lápis, ó. Depois eu vou reforçar com a caneta preta, mas enquanto isso, eu faço com lápis de cor. Só pra não ter perigo de borrar, né? Na hora que eu for passar o vermelho aqui. Esse eu deixei mais clarinho, que eu vou fazer vermelho. Então, finalizada essa parte, aqui também eu deixo mais preto. Aqui eu faço só o sombreado.
Agora eu vou pra parte da asa. Então, eu quero o início e o final mais escuro. Então, aqui eu venho com a mão mais pesada. E à medida que eu vou pro centro, eu vou diminuindo a pressão do lápis. Então, eu deixo o preto aqui mais forte. Tá vendo que tem umas linhas mais grossas? É a divisão, né, das asinhas, ó, que ela é toda dividida. Então, aqui eu deixo mais marcado também de preto, ó. Eu venho deixando mais forte. Assim. Aqui a mesma coisa. Aí aqui já deixo mais escuro também. Aqui é uma outra divisão da asa. Eu deixo ela mais escura. O início também, olha. Aqui. Aqui também tem uma outra divisão. A gente deixa mais escurinho. Depois eu solto bem a mão, ó, deixo bem suave aqui pra não ficar marcado. Aqui tem outra asinha. Aqui em volta, né, das bolinhas, eu falei que eu quero mais escuro. Então, eu escureço aqui. Eu ia colorir com outro lápis. Mas daí eu lembrei dos tons da atriz. Os tons de vermelho da atriz eu adoro. Daí eu falei, eu não vou colorir com esse lápis não. Vou pegar os tris. E daí deu certo. Ficou lindo, né? Era pra mim colorir com um lápis novo que chegou por aqui. Quem me acompanha lá no Instagram acho que já viu. Que eu postei um unboxing no dia que chegou. Um vídeo curtinho, mas em breve eu vou fazer um vídeo bem completo mostrando aqui pra vocês. Com o preto, foi isso. Por enquanto tá bom de preto. Daí se eu achar necessário, depois eu dou uma reforçadinha no final. O segundo tom que eu vou usar é esse daqui, olha, o vermelho escuro. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou passar por cima aqui do preto. E vou puxando
pro centro, não muito, porque eu quero que o centro fique mais claro, né? Então, eu vou aqui nas beiradinhas. Daí eu vou suavizando, ó, deixando mais clarinho, para poder entrar os outros tons de vermelho. A mesma coisa aqui. E aqui também, ó. Aqui ainda é a asinha dela, né? Então aqui eu posso deixar ela toda escura, porque é o final. E o início também, olha, eu passo por cima do preto e avanço um pouquinho. Passo aqui por cima da marcação da asa. Ó, deixei o centro mais claro. E nas outras, a mesma coisa. E aqui nas bolinhas, ó, eu deixo uma área mais clara pra entrar outro tom, ó. Só o comecinho que eu deixo escuro. As primeiras eu posso deixar tudo escuro. E aqui onde ficou mais claro, ó, eu venho preenchendo com o vermelho também. Que dá a impressão que fica iluminado, né? E aqui também, ó. Aqui tem mais bolinhas. Esse daqui, lembra que eu deixei pra fazer de vermelho? Vou deixar ele mais vermelhinho. Aqui depois talvez eu volte com o preto, deixar mais sombreado. Essa ponta aqui também eu deixei mais vermelha. E depois eu escureço mais com o preto. O preto dá um acabamento. Agora eu vou usar o vermelho, que é esse daqui. Então eu passo por cima. E avanço mais um pouco, mas não muito. Deixa o centro mais clarinho. Vou fazendo isso em todas as partes da asinha.
E agora o último, o vermelho morango, que é um pouquinho mais claro. Mas esse eu não vou forçar, ó, eu só vou preencher aqui o centro. Preencher. Com uma bem leve. Posso dar uma forçadinha em volta, mas o centro eu quero que fique mais claro. Que eu vou passar o branco. Bem pouquinho. Essa aqui que é maior, ó, eu posso preencher um pouquinho mais. Daí agora com o branco, eu venho mais só aqui no centro, ó. Dou uma misturada nos tons. É pouco, tá vendo? Porque se eu passar muito, ele vai clarear tudo. E eu não quero, né? Eu quero que fique um contraste. Só isso. Volto com o vermelho morango. Pra dar o acabamento aqui em volta do branco, ó. Pra não ficar branco demais. Deixo só o meinho, tá vendo? Essa parte é com a mão bem suave também, não precisa forçar. Só pra dar um retoque. Pronto. Agora, tá vendo que tem umas áreas, né, que preto ainda tá claro. Então, eu volto com o preto, dou uma pontadinha nele. Como a ponta ainda tá grande, ó, eu não vou apontar a madeira, eu vou apontar só a mina. Pronto. Então, agora eu volto com o pretinho, dando acabamento aqui, olha, nessas áreas. Dando uma reforçada. Aqui nas pontinhas também, olha, da asa. Porque o charme desse colorido tá no preto. É o preto que tá fazendo todo o contraste e deixando o colorido mais impactante, né? Mais alegre. Então, vem só no capricho, ó. Só caprichando aqui nas beiradinhas, aqui no início. E que bom, né? Que o tecido é bem pigmentado, o preto dele é bem forte. Olha a diferença. Então, o colorido a gente tem que ir aos poucos mesmo, a gente não pode ter pressa, né? Pra ficar pronto na hora, já apertar o lápis desde o começo, porque senão depois a gente não consegue dar os efeitos. E aqui a mesma coisa, deixando mais escuro, em volta.
Aponto aqui a mina, né, pra mina ficar mais fininha. E venho reforçando aqui o vermelho. Aqui também, olha, eu posso reforçar aqui o vermelho. Deixar essa parte aqui mais escura. Pra cobrir os poros do preto. Posso fazer isso. E aqui também, olha. Posso dar mais um retoque aqui no vermelho. Olha que lindo, gente. Conseguem ver a diferença? Se a gente deixa em volta mais escuro, o centro destaca. Tcharam! Ficou lindo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. E esses detalhes aqui eu ainda não decidi se eu vou fazer de dourado, se eu vou fazer de preto. Eu ainda tô pensando. E essa parte da caveira, eu achei que tava filmando de novo e não tava, gente, desculpa. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, porque eu ainda não terminei, né? Eu só dei a primeira camada e agora a segunda eu faço com vocês. Então eu dei um fundo com o tom de nude por toda a caveira. E depois eu fui reforçando esses próprios detalhes que já tem no desenho, que tem ali como se fosse um sombreadinho, né, que a própria ilustradora já deixou. Eu fui reforçando com o preto, mas com a mão bem leve. E depois eu peguei esse tom de cinza claro e fui passando por cima do preto, esfumando e trazendo mais pra dentro, né, o esfumado. Como eu tô fazendo aí agora, ó, que eu tô continuando, agora já dá pra vocês me acompanharem. E com o preto eu fui dando mais uma escurecidinha ali nas bordas, para poder deixar mais marcado, né, essa expressão da caveira. E nos olhos, eu inicio ali pela parte de fora com o preto, só um sombreado. Depois eu vim com vermelho escuro, do mesmo jeito das asas. Passando por cima do preto e avançando mais um pouco. E finalizo com o vermelho morango, o vermelho mais claro.
Olha só se não ficou lindo, ficou bem iluminado, né? Pintei todas as partes com o preto. Aqui eu deixei só o sombreado, porque eu vou preencher de vermelho. Eu vim aqui, né, pra vocês verem como que eu vou fazer. Essas franjinhas aqui, eu quero fazer também um pouco preto aqui no começo. Um sombreado preto.
E para colorir o olho, eu começo com uma camada bem leve do vermelho morango. Faço um sombreado ali na parte de baixo com o preto. Mais um pouquinho do vermelho morango, mas só na metade. Passo o vermelho escuro por cima de tudo, já fechando todos os poros. E finalizo com o nude. E nos detalhes em arabesco, eu decidi fazer o efeito dourado, então eu já dei uma primeira camada com o amarelo limão, sem forçar muito o lápis, né? Porque ainda vão entrar os outros tons do efeito dourado.
Finalizo com o preto, reforçando um pouco mais essas áreas mais escuras. E aproveito também para contornar, né, aquelas áreas onde eu acabei passando a aquarela em cima, que elas ficaram mais desbotadas. Eu dou uma reforçada, olha, nos contornos com o preto. E olha só como deu vida. Tava precisando mesmo fazer isso, né, gente? E o resultado final do colorido de hoje é esse daqui, gente! Nossa, eu estou surpresa com esse resultado final. Eu achei que ficou super sombrio, do jeito que eu tinha imaginado, desde o momento que eu estava folheando o livro com vocês, né, durante o review, eu já tinha imaginado essa borboleta ou mariposa, né, não sei o que é. Eu acho que é uma borboleta. Eu já tinha imaginado colorir ela de vermelho, né, com preto. Eu só não sabia ainda que cor eu ia fazer aqui. E daí, na última hora, eu decidi fazer em dourado, que eu achei que ficou bem bonito, que combinou. E aqui no final eu não mostrei pra vocês, né, mas eu finalizei aqui as teias de aranha com a caneta Jerry Hole branca, a 0.8. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, porque tem muita gente que ainda não conhece, né, as canetas brancas. Eu usei essa caneta, a Jerry Hole 0.8. Eu amei, gente. Achei que ficou bem assustador, bem ao estilo Halloween mesmo. Cada vez mais tô amando usar aquarela. E esses tons de vermelho da Atriz, gente, não são o máximo? Eu recomendo muito esses lápis da Atriz pra vocês. Se vocês não quiserem comprar a caixa de 120 cores, pode comprar aquela de 60 cores, que vem todos esses tons que eu usei. Super pigmentados, olha, super macios, se misturaram super bem. Eu acho que eu já falei pra vocês, mas esses tons de vermelho da Atriz não tem igual em nenhuma outra caixa de lápis. São as minhas cores favoritas da Atriz. Então, se você ainda não tem os lápis da Atriz, pode comprar sem medo, que você vai amar. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse colorido assustador. Vou ficando por aqui, mas antes eu agradeço por vocês estarem aqui comigo até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!